Vanishing's Foo Fighters. Ao anoitecer de 24 de junho de 1953, um F-94C Starfire decolou de uma base da Força Aérea Americana perto de Cape Cod, Massachusetts, para investigar um objeto voador não identificado. Mas quando o avião alcançou a altura de 500 metros, os sistemas de controle de repente falharam. Sem conseguir recuperar o controle da aeronave, o piloto e o operador de radar foram forçados a saltar. A essa altura, o Starfire já tinha caído 270 metros e se precipitava para o chão a 300 km por hora. O piloto conseguiu pousar com segurança, mas estranhou quando não ouviu o avião batendo no chão. Não houvera explosão nem impacto. O avião simplesmente desaparecera, assim como o operador de radar. Uma busca na área não revelou nada, a não ser a capota da cabine que se descolara quando o piloto foi ejetado do avião. 5 meses depois, na noite de 23 de novembro, um F-89C Scorpion foi mandado da base de Kinross para investigar um OVNI que voava em espaço aéreo proibido sobre o Lago Superior, Michigan. Acompanhado pela torre de controle, o Scorpion se aproximou rapidamente de sua meta. Vendo os dois sinais do radar se fundirem em um, a torre presumiu que o Scorpion voara sobre o alvo e esperou que os sinais se separassem de novo. Mas não se separaram. Em vez disso, o único sinal de radar sumiu e todo o contato cessou. Uma busca no lago e ao seu redor não revelou nada. O avião e seus 2 tripulantes haviam desaparecido. Surgiram boatos de que o Scorpion, assim como o Starfire meses antes, havia encontrado um hostil visitante espacial e nunca mais seria visto. Mesmo não conhecendo o conceito de OVNIs, pilotos afirmavam ver coisas estranhas nos céus desde o final da Segunda Guerra Mundial. Na noite de 22 de dezembro de 1944, o piloto de um P-38 da Força Aérea não estava preparado para o que veria. Enquanto examinava os céus noturnos a 3.000 metros do território alemão, assustou-se ao ver uma esfera brilhante vermelha surgir da escuridão em direção à aeronave. Quando alcançou o P-38, a esfera começou a se mover ao redor das asas. Por mais que tentasse, o piloto não conseguia se livrar dela. Então, como se tivesse se cansado do jogo, o estranho objeto de repente sumiu, deixando que o surpreso piloto voltasse para a base. Mais tarde, outros pilotos que voltavam de missões relataram o mesmo tipo de fenômeno. Às vezes, as esferas pareciam sinistros objetos metálicos ou bolas de fogo de brilho intenso. Ou ainda, aglomerados de cintilantes luzes coloridas. Mas em todas as versões, limitavam-se a aparecer brevemente antes de desaparecer do mesmo modo misterioso com que surgiram. Os estranhos objetos foram chamados de Foo Fighters, devido a um personagem de quadrinhos famoso da época chamado Smoke Stover, que usava essa expressão. O primeiro piloto a usar o termo, em dezembro de 1944, foi o tenente Donald Myers. Natural de Chicago, Myers deve ter visto o quadrinho de Smoke Stover em um jornal de sua cidade. Ele descreveu assim um encontro com o Foo Fighter. Ele me perseguiu 30 quilômetros sobre o Vale do Reno. Eu virava e as 2 bolas de fogo viravam comigo. Íamos a 400 quilômetros por hora e as bolas não desgrudavam de nós. Mais tarde, quando foram divulgados arquivos militares secretos, feitos de novembro de 1944 a janeiro de 1945, pelo menos um deles corroborava a visão de Myers nos céus da Alemanha. Descrevia 5 ou 6 luzes verdes e vermelhas em forma de T, que seguiram outro avião por vários quilômetros antes de desaparecer.
Embora o nome Foo Fighters fosse inofensivo, os aliados o levaram a sério e suspeitaram que a Alemanha tivesse criado uma nova arma secreta com poderes extraordinários, que alongaria ainda mais a guerra. Quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra, depois do ataque dos japoneses a Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941, Hitler percebeu que corria perigo. Sua reação foi mandar que uma equipe de brilhantes cientistas criasse uma série de armas secretas, aviões e outros equipamentos militares para enfrentar o inimigo. As mais eficazes eram as armas da vingança, e a mais mortal delas era o míssil V2. Carregados de explosivos, esses foguetes de 14 metros e 12 toneladas alcançavam quase 6.000 km por hora e eram impossíveis de destruir. Centenas caíram sobre a Inglaterra, causando pânico, destruição e inúmeras mortes. Depois do devastador sucesso dos V2, os engenheiros de Hitler criaram o ME-163, ou Comet, um pequeno avião interceptador capaz de voar a quase 1.000 km por hora a 12.000 metros de altura. Ao decolar, o Comet soltava o trem de pouso, tornando sua subida ainda mais rápida. Mais revolucionário era o bombardeiro Horten. Com asa gigantesca, seus protótipos se assemelham ao avião Stealth dos dias de hoje. Com um alcance de 11.000 km, velocidade de 1.000 km por hora e altitude de 16.000 metros, a finalidade do Horten era cruzar o Atlântico e bombardear os Estados Unidos. No final de 1944, a Alemanha perdia a guerra. Mas os aliados sabiam que os cientistas alemães ainda desenvolviam aviões como o Horten e o Comet, que poderiam reverter a situação para Hitler. Por isso, quando os pilotos americanos começaram a ver os Foo Fighters, os aliados temeram uma nova e mortal ameaça alemã. Mas os Foo Fighters, não importava o que fossem, não pareciam agressivos. Só depois da guerra, aviões com suas tripulações começaram a desaparecer.